Olá pessoal, bom dia. Neste tutorial eu vou mostrar a vocês como efetuar uma simulação DC no QGIS associada a uma análise paramétrica, a partir de um circuito divisor de tensão resistivo alimentado por uma fonte de tensão contínua. Então essa análise paramétrica é importante porque ela permite que você faça uma varredura, uma variação em algum componente, por exemplo, no valor de uma resistência, o valor de uma capacitância ou de uma fonte de tensão ou de corrente, e analise a resposta do circuito para aquela variação. Então, na prática, isso é bastante útil, porque pode simular uma situação realista, por exemplo, de um sensor, de um elemento que está variando no circuito e como que ele se comporta em função daquela variação. Então, para iniciar, como é uma simulação DC, a gente vai inserir no nosso circuito, né, uma fonte de tensão DC. Então, eu venho aqui na aba de fontes, né, escolho então uma fonte de tensão DC. Tá? Na sequência eu vou colocar dois resistores que estão aqui nessa aba, né, de os componentes básicos aí do QGIS. Tá? Então vou colocar dois resistores formando um divisor de tensão resistivo. Tá? Depois a gente vai alterar o valor desses resistores. E agora eu vou finalizar meu circuito conectando os elementos entre si de modo a formar uma malha, né? Uma única malha no circuito. E uma vez efetuadas essas conexões, a gente tem que colocar o nó de referência, que seria o terra do circuito. Tá? Então eu vou definir o nó de referência como sendo esse nó negativo da fonte, tá? Como geralmente a gente faz na prática, né? E com isso o meu circuito está completo, o meu esquemático está completo. Agora é só definir valores dos componentes e a gente depois vai inserir uma simulação. Então eu vou alterar, por exemplo, o valor do R1, tá? Eu vou colocar um resistor de 1 kΩ, tá? Então se eu definir como 1K, ele vai entender como sendo 1000 ohms, tá? Não é necessário colocar o ohms, escrever o ohms aqui na sequência. Se escrever, tá, ele vai entender, mas não vai utilizar como um valor ali. Para ele o importante é 1K, né? Ou então 1000, equivalente. E no R2 a gente vai fazer uma variação dessa resistência. Então, no lugar da gente colocar um valor fixo, tá, para R2, a gente vai definir uma variável. E essa variável eu vou chamar de R, poderia ser um nome qualquer, o importante é que ela comece com uma letra. Tá? Então, não pode começar com um número. Se começar com um número, ele vai entender que é um valor numérico. Se começar com uma letra, ele vai entender que é uma variável. Tá? E vou dar um apply aqui. Então, com isso, a gente tem o nosso circuito com um resistor fixo, uma fonte fixa e um resistor variável. Agora a gente vai colocar as simulações que a gente quer. Venho na aba de simulações. Inicialmente é uma simulação DC, que é a simulação de base que a gente vai utilizar nesse circuito. Tá? Se a gente colocar puramente uma simulação DC, ele vai calcular um único ponto do circuito e vai me dar um resultado. Como a gente quer vários pontos, que seria o quê? Uma variação do parâmetro R2 através da variável RV, então eu vou inserir também uma análise paramétrica, que seria essa opção aqui. Tá? Então, nessa análise paramétrica, a gente tem que definir algumas características, né? Então, quando a gente edita as propriedades, né? Então eu tenho primeiramente que associar a simulação que eu quero variar esse parâmetro. Então a gente abre aqui, a única simulação que eu tenho disponível é a simulação DC, a DC1, então é essa que eu vou utilizar. Tá? Depois o parâmetro que eu quero fazer a varredura, então é aquela variável que eu chamei RV, então eu vou chamar de RV, então tem que ser o mesmo nome que eu defini aqui no parâmetro do resistor. Tá? Então o tipo de varredura pode ser linear, pode ser logarítmica, pode ser uma lista ou uma constante, a gente vai escolher o linear mesmo por enquanto. Tá? E os valores iniciais e finais daquela variação de parâmetro. Tá? Então eu vou iniciar com 100 ohms, tá? E vou finalizar aqui com 5 kΩ. Tá? Poderia ser valores quaisquer ali. Então 5K vai ser o valor final. E agora eu posso definir ou o passo da análise, que seria o incremento de cada nova simulação, ou então o número de pontos, o número de simulações que eu quero que ele faça. Então eu vou definir aqui o número de simulações, é um pouco mais simples nesse caso aqui. Então eu quero 101 simulações, ou seja, 101 passos da simulação, e cada passo vai ter um incremento de 49 ohms. Tá? Então ele começa em 100,
depois 149 e assim por diante. Vai fazendo várias simulações de modo que a gente possa ter no final 101 pontos para gerar um gráfico daquela simulação paramétrica. Tá? Então agora finalizei as características da minha simulação, então o meu circuito está pronto, só preciso agora definir um nome para a minha saída, que no caso a saída desse circuito vai ser a saída do divisor de tensão, ou seja, nesse nó intermediário entre R1 e R2, e com isso a maneira mais simples é eu colocar um nome nesse nó. Então eu vou definir aqui um nome para esse nó e com isso eu vou poder visualizar esses dados desse nó na simulação. Então vou chamar aqui de VO, tá? Poderia ser qualquer título, qualquer valor ali para esse nó, e vou arrastar aqui só para deixar ele mais visível, né, no meu esquemático. Tá? Então uma vez que a gente fez isso, ele vai analisar a variação da tensão de saída VO, desse nó, em relação àquela variação da resistência R2. Tá? Então agora eu posso fazer a simulação. Como eu não defini o nome ainda para o meu arquivo, então ele pede, antes de efetuar a simulação, que a gente defina um nome. Eu vou chamar aqui de DC parâmetro, então seria a análise DC com a variação de parâmetro. Com isso ele já faz a simulação e disponibiliza o resultado. Eu vou voltar para a mesma aba do esquemático, né, que é um esquemático simples, dá para a gente colocar o gráfico nessa mesma folha de apresentação dos dados, tá? E vou inserir então nesse esquemático um gráfico do tipo cartesiano, seria um gráfico de eixos x, y, né? De modo que a gente possa visualizar essa tensão de saída em função daquela resistência variável. Tá? Então aqui ele disponibiliza esses dados, então a variável independente, né, que seria o nosso eixo x, é o RV, ele tem 101 pontos, que são aqueles pontos que a gente solicitou na variação paramétrica. Ele tem disponível como para colocar no eixo y, né, que seria a variável dependente, ou a corrente na fonte, esse V1.I, ou então a tensão na saída, que eu chamei de VO, e o ponto V é para indicar que ela é uma tensão DC. Então eu vou escolher a tensão de saída, que é o mais importante para a gente, e a gente vai agora analisar essa tensão em função da resistência variável, RV. Então vejam só, o primeiro valor que ele calculou do RV foi o valor de 100 ohms, tá? Então para 100 ohms eu tenho, né, uma tensão aqui em torno de 0,1 volt, e à medida que eu vou aumentando esse RV, que seria o meu R2, ele vai variando a tensão de saída. Tá? Então seria uma variação aqui que não é linear, apesar da variação do R2 ser linear, mas o circuito, né, como um divisor de tensão, ele apresenta uma característica não linear e por isso que ele tem essa variação da saída, da tensão de saída, que não é linear com a variação da resistência. Se a gente quiser visualizar com mais detalhe esses valores aqui, eu posso solicitar um cursor aqui no gráfico, né? Então eu tenho essa possibilidade aqui, ó, ele chama de M1, ou marcador, né? E eu posso colocar esse marcador onde eu quiser. Tá? Esse ESC, tecla ESC, ela sai da função que a gente está atualmente, tá? Então, do marcador, e eu posso caminhar, digamos assim, no gráfico, né? Quando eu seleciono esse retângulo, tá? E aciono as flechinhas do teclado para a direita ou para a esquerda. Então veja aqui, ó, eu indo para a direita ou para a esquerda, ele vai indicar pontos diferentes no gráfico. Eu posso arrastar também essa caixinha para ficar mais fácil, não atrapalhar o gráfico em si, né? Posso colocar onde quiser, ou até dentro do gráfico também. E à medida que eu vou clicar fora aqui para ele desativar, e à medida que eu for clicando no teclado, né, nos botões setinhas, né, para a esquerda ou para a direita, ele vai correndo no gráfico. Eu posso visualizar então essas tensões e resistências. Então veja, para uma resistência de 5 kΩ, a tensão de saída vai ser 0,833 volts. Tá? Então com isso facilita da gente ter uma ideia melhor desses valores de tensão na saída. Bom pessoal, a gente vai fazer uma segunda variação de parâmetro para ver o resultado dessa simulação, incluindo agora a variação da tensão V1. Então no lugar de escolher uma tensão fixa de 1 volt, eu vou escolher uma variável. Tá? Então vou clicar duas vezes aqui na fonte
e no lugar de um valor fixo, aqui um valor numérico, eu vou escolher uma variável. Vou chamar de, por exemplo, VDC. Tá? Poderia ser qualquer nome, mas só para exemplificar aí como a tensão DC, né? Então essa seria a variação da tensão da fonte. E agora a gente vai solicitar uma segunda análise paramétrica. O QX ele aceita, né, quantas análises paramétricas você quiser. Você pode fazer uma sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra e assim por diante. Tá? Então a gente volta novamente aqui, vai novamente nas simulações e seleciona mais uma análise paramétrica. Tá? Então nessa segunda análise quem vai variar é a fonte. Tá? Na primeira análise quem vai variar é a resistência e na segunda análise quem vai variar é a fonte. Tá? Então a gente vai definir aqui, ó, editar propriedades dessa fonte, dessa variação, desse parâmetro, né? E agora a gente vai escolher a simulação SW1. Por quê? Porque eu quero fazer toda uma variação da resistência, tá? E após isso fazer a variação da fonte. Tá? Então primeiro, né, naquela primeira variação, eu selecionei o DC1. E nessa segunda variação eu seleciono, né, o SW1, que seria para fazer uma variação dentro de outra variação. Ok? Agora é a minha variável da fonte. Então eu chamei de VDC, tudo maiúsculo. Então vamos chamar aqui também de VDC. Então ele vai variar a tensão da fonte, né, para cada conjunto de parâmetros de variação de resistência. Então vai ser uma variação dentro de outra variação. Tá? Então eu vou escolher linear também. Vou começar com 1 volt e vou finalizar com 5 volts. Tá? Vou escolher apenas 5 pontos ali, para não ficar um gráfico muito confuso. Tá? Então eu vou aplicar isso aqui e a gente vai fazer novamente a simulação. Como o arquivo já está salvo, ele vai gravar no mesmo valor do arquivo anterior. Tá? Então o que a gente observa nessa simulação agora? Ele vai me dar várias curvas. Tá? Deixa eu tirar aqui essa... eu vou voltar nessa setinha daqui que ele permite selecionar objetos. Né? Então vou deixar ele aqui fora para não atrapalhar a gente lá na visualização do gráfico. Né? Então agora observem que ele tem várias curvas aqui. Cada curva vai indicar uma tensão de polarização da fonte diferente. Então, por exemplo, a gente está nessa curva mais de baixo aqui. Então quando eu ando nessa curva com as setinhas da esquerda ou direita aqui do teclado, tá? Ele vai me mostrar o valor da resistência, que é a variável independente no eixo X aqui. Tá? Ele vai colocar o parâmetro VDC como sendo 1 volt, essa simulação é para 1 volt, e ele vai colocar o valor aqui da saída, da tensão de saída VO, como sendo então esse valor aqui 0,657 para essa condição. Tá? Então dessa forma eu posso andar, digamos assim, nessa curva para a tensão de 1 volt com as setas do teclado esquerda e direita. Ok, pessoal? Bom, agora se eu quiser analisar para uma outra tensão, como é que eu faço? Eu vou usar as setas para cima e para baixo do teclado. Então, se eu utilizar a seta para cima, ele vai pular de curva e vai passar para a curva seguinte, ou seja, a tensão agora de 2 volts. Tá? E da mesma forma eu posso utilizar agora as setas da esquerda e da direita para andar por essa curva para tensão de polarização de 2 volts. Tá? Então com isso eu tenho essa possibilidade de andar na curva de 2 volts. E assim por diante. Se eu utilizar seta para cima e para baixo, eu estou mudando de conjunto de curvas nessa variação do parâmetro SW2. Se eu andar com as setas para a esquerda e para a direita, eu vou andar em relação a essas curvas dos parâmetros SW1. Ok, pessoal? Então isso é bastante útil quando a gente vai analisar, a gente quer analisar, por exemplo, a variação de um circuito em função de uma tensão da alimentação, em função de uma resistência variável, uma capacitância variável, uma indutância, etc. Né? E também pode ser feito, por exemplo, uma análise paramétrica com variação da temperatura de algum componente. Então é uma análise bastante poderosa que possibilita a gente ter uma visão mais realista de circuitos que podem ser utilizados aí diretamente na prática. Ok, pessoal? Então com isso a gente termina esse tutorial. Até o próximo.